Eu quero primeiro agradecer o convite aqui a Marta, a Ariadne, a Érica, a Daniele, ao Lula por estar aqui, né, com a gente, também participando. Então, vou agradecer o Benilton por incorporar a grande maioria das coisas que ele falou, se não tudo, para não ser uma apropriação indébita. A memória não é apenas o passado, não é a recontagem do passado, mas é um processo crítico, prático, de reinvenção, de reflexão sobre a vida, de reconstrução, né? Eu sempre pensei a questão da história da memória como um processo político, de entendimento do momento que a gente está vivendo e das possibilidades, entender a memória como sendo um processo de construção histórica, em que tem conflito, que tem atores, etc. E fiquei muito preocupado em fazer um preâmbulo que talvez tomasse muito mais tempo. Como o Benilton já fez o pós-fácil, aí as conclusões, né? Eu vou, então, falar um pouquinho, porque, evidentemente, também ouvi o Lulu Santos cantando a música do Nelson Motta na mesma rádio, chegando aqui, né? E eu, evidentemente, me emocionei muito aqui. Eu estou no momento, já passei 16 anos do prazo de aposentadoria e não tinha pensado em pedir aposentadoria, agora pedi. Acho que a sociedade brasileira me deu um aviso prévio. O seu trabalho, esses anos todos, está sendo jogado fora. Evidente que eu não vou deixar de fazer política, de fazer luta, de fazer resistência. Mas acho que as pessoas, ainda a sociedade brasileira, pelo menos que foi suficiente para eleger um novo presidente, ainda não sabe o que ela provocou nesse país de retrocesso e de atraso. As pessoas não têm consciência mínima do que fizeram. Terão daqui a pouco, infelizmente. E eu vim, lembrando, então, desse período todo, eu vim realmente para o CPP2, também chamo de CPP2, e às vezes de CCP2, que tinha um diretor nacional de saúde mental, Cláudio Macieira, que chamava de CCP2. Ele não conseguia falar CPP2, porque ele não sabia o que significava a sigla, o diretor nacional. Ele falava CCP2. E eu sempre tive vontade de mudar o nome. Eu nunca gostei de nomes de pessoas e nada. Recusei botar nome meu em CAPS, não quis botar, acabei sendo o nome de uma sala de aula, pelo menos mal, lá em Tocantins. Sempre achei que é uma tradição monárquica, autoritária dos países absolutistas. O próprio Pedro II deu o nome dele no dia que ele foi sagrado imperador ao hospício de Pedro II na Praia Vermelha, através do decreto número 82, que eu, não sei por que motivos, decorei. Decorei o decreto 82. Não vou falar agora, porque não quero que ninguém sofra mais do que já sofre habitualmente. E eu vim aqui para o CPP2, pela primeira vez, dar plantão com Benilton, no mesmo plantão, eu e Benilton, vocês imaginam o que era isso. E reencontrar o Benilton, que nós estudamos na Faculdade de Medicina juntos, em Vitória, no Espírito Santo, onde tivemos uma atuação política importante e nós passamos um momento muito difícil nesse diretório acadêmico e depois viemos nos encontrar aqui. Depois saímos desse plantão, eu voltei aqui para o CPP2 em 78, para dar plantão novamente como bolsista, e aqui, junto com José Carlos Souza Lima e Leon Schor, fizemos um registro das violências desse hospital, visando reclamações tanto trabalhistas quanto em relação à assistência. Fomos imediatamente demitidos. Um grupo de profissionais, de colegas, de 8 profissionais, fizeram uma carta de abaixo-assinado, foram também imediatamente demitidos, e depois de 263 profissionais do PINEL, do CPP2, da colônia Juliano Moreira e do manicômio judiciário, que também era do Ministério da Saúde na época, antes de vir para a Secretaria de Justiça do Rio,
foram demitidos. Com isso, nós criamos, em abril de 78, um movimento de trabalhadores de saúde mental, a quem eu passei a atribuir, depois com pesquisa, com história, com auxílio também de pesquisadores e historiadores, o início do processo atual de reforma psiquiátrica, que, embora tivesse iniciativas importantes, Oswaldo Santos, Anísio da Silveira, o Luiz Cerqueira, em outros momentos locais, esse processo, iniciado em 78, era a primeira constituição de um ator social, um ator coletivo, de âmbito nacional. Em 78, criamos aqui o Movimento Trabalhadores de Saúde Mental. Depois, no mesmo ano de 78, por ocasião de um movimento de transformação da formação psicanalítica, antes restrita a médicos psiquiatras, iniciada pelo Gregório Barenblit, Luiz Fernando de Melo Campos e Chaim Samuel Katz, eu sei todos os nomes de cabeça, eu sou igual, infelizmente, eu tenho uma memória miserável que me faz sofrer muito. Foi criado o Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições, motivo por qual eu não vou poder estar aqui amanhã. Esse foi um grande seminário crítico que o Gregório, fundamentalmente, o Barenblit, decidiu trazer o maior grupo possível de pensadores críticos da psiquiatria do mundo. E trouxe grandes nomes nesse grande seminário, que foi chamado a Feira da Psicanálise, depois pejorativamente, pelos opositores, e nós encontramos as fitas cassete. Vocês sabem o que é fita cassete? Porque já acabou, não existe mais, né? Então, encontramos as fitas cassete desse seminário, transcrevemos e estamos no processo de negociação, de publicação desse seminário. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que veio Franco Basaglia ao Brasil. Está lá o Franco Basaglia. Félix Guattari, René Leroux, Thomas Asch, Erwin Goffman, Howard Becker, Robert Castell, nesse seminário. Nós contamos todas essas fitas cassete, transcrevemos e estamos em negociação para publicar esse livro, que evidentemente não tem qualquer valor comercial. Vai ser um valor mais histórico, com fotos, e é uma dedicação, um compromisso que eu fiz com o Gregório Barenblit, no dia que eu fiz a entrevista para ele, para o projeto Memória. Então, esse movimento de ano de 78 foi muito importante, porque quando esse evento aconteceu, nós já tínhamos um ator social constituído e previamente reforçado, porque no mesmo ano teve o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o Congresso da Abertura, que assim foi chamado, em que nós, Movimento Trabalhador de Saúde Mental, invadimos o Congresso. Hoje se usaria a expressão ocupamos. Fizemos uma ocupação do Congresso, tomamos as salas, tomamos as conferências, fizemos um desvio do objetivo, era discutir as novas tendências do tratamento da esquizofrenia pelos novos medicamentos, e nós politizamos, na época, aquele debate, o debate sobre a clínica, o debate sobre a ideia do sujeito coletivo, que é a experiência de reforma psiquiátrica, e logo depois voltamos ao Rio de Janeiro para esse evento lá do IBRAPS. Então, foi em 78 essa passagem, né? E como eu tinha cabelo vermelho, eu me lembro que um dos diretores falava, esse cara é comunista até no cabelo. Que era o seguinte, naquela época como agora, todo mundo que pensa de alguma forma crítica é comunista. Na época ainda existia o fantasma do comunismo, agora é incompreensível como se reviver uma coisa que no mundo inteiro não é problema. Acabou a Guerra Fria, não sei quantos anos, o Muro de Berlim caiu em 88, eu acho, 91, não me lembro, 89, mas está aí, né? Então, eu fui proibido de entrar no CPP2. Então, eu vinha aqui para fora, ficava no bar da Dona Maria, que eu me lembro, desculpa eu contar um negócio muito simplesinho, mas os causos, né? Eu pedia um misto quente. Ela tinha um apresuntado terrível no misto quente. Eu falava, Dona Maria, eu não quero comer, eu vou comer só o queijo com pão. Ela dizia, não pode, porque senão não é misto. Eu falei, mas então eu não quero, eu quero queijo quente. Aí ela olhava desconfiada, não pode. Eu vou pagar a mesma coisa, lembra, Lu? Ela tinha um Tupperware assim que ela botava. Eu vou pagar a mesma coisa, senhora. Ela. Então ela achava que era um golpe que eu estava tentando dar. Eu disse, ela pode ficar com presunto, fazer outro. Ela não fazia.
Eu ficava ali distribuindo panfleto, convocando para as reuniões, etc. Depois, em 82, fui convidado pelo Eleutério Rodrigues Neto, assessor do ministro Valdir Arcoverde, para voltar a trabalhar aqui no CPP2. Fui tão louco que eu pedi demissão da UERJ. Eu era professor da UERJ, médico da UERJ, carteira assinada, para vir para cá. Então, recomeçamos o trabalho, tinha uma crise enorme aqui, e eu que tinha sido demitido e proibido de entrar aqui, vim aqui um pouco liderar o processo de reforma psiquiátrica. Nunca quis ser diretor, fui convidado para ser diretor de uma coisa. Fui assumir a direção aqui do Centro de Estudos, que era uma forma de criar do planejamento e do Centro de Estudos. Primeira coisa que eu tentei fazer foi tentar mudar o nome do Centro de Estudos, porque tinha nome de gente, Paulo Elejalde. Eu perguntava às pessoas, vocês sabem quem é Paulo Elejalde? Ninguém sabia. Eu queria botar a Casa de Engenho, botamos lá no primeiro centro de atenção diária aqui, um orientando meu era diretor, né? Tentei mudar, botei também uma casa aberta ao tempo, tive uma reação terrível, aí voltamos, deixamos o setup quieto. Mas fizemos aqui um processo de formação, né? Benilton, Sheila Lemos Lima, Renato Veras estavam sendo ameaçados de demissão do Pinel, o Benilton era do Pinel, e eu consegui negociar a vinda do Benilton da Sheila para cá, e o Renato Veras não veio porque conseguiu ir fazer um doutorado na Inglaterra de epidemiologia. E aí convidamos Jurandir Freire Costa. Nós fomos tanto na casa do Jurandir, que o Jurandir falou, olha, eu vou aceitar o convite para ir de dentro, mas você vai prometer nunca mais vir na minha casa falar desse assunto, ou qualquer outro assunto, porque eu ia todo dia quase. Ele morava ali na Barão de Lucena, eu enchia a paciência do Jurandir. Trouxemos Jurandir, Benilton Bezerra, Sheila Lemos Lima, José Jacques Coelho Sampaio, Roberto Machado, Vera Porto Carreiro, Mônica Tulipan, um time de pessoas para fazer o CISM, Curso Integrado em Saúde Mental. O porteiro, o motorista, o enfermeiro, o médico, todo mundo participava. Nós discutíamos manicômios, prisões e conventos, pegávamos um trecho, essa sala ficava cheia. Além disso, tínhamos um trabalho de discussão pelas enfermarias, etc., pelos locais, em que nós envolvíamos a todos a entender a instituição psiquiátrica. E tínhamos sessões emocionantes de pessoas que se viam naquela ação dos mecanismos de violência, de controle, de ausência de escuta, etc., das pessoas, se descobriam. Então, esse processo foi riquíssimo. Iniciado em 82, e até hoje existe o curso que chama Especialização de Saúde Mental, Atenção Psicossocial. Leandro é coordenadora, Dudu é professor aqui, Fernando, e tem muitos alunos e ex-alunos aqui. 36 anos que esse curso existe, que junto com o da Colônia, iniciado na mesma época, o curso de especialização em psiquiatria social, ele se tornou uma das fontes de reprodução, de reflexão, de construção do processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Durante muito tempo, a gente tinha convidados, como as pessoas depois iam visitar os NAPs de Santos, vinham visitar aqui o CPP2, vinham pessoas de Minas, de outros estados, do Nordeste, da Bahia, de Tucuruí e de outros países. Nós tínhamos uma experiência de formação, de transformação muito rica. Aliás, por isso que eu lembrei também, toda ela registrada. Uma das coisas que eu fiz foi comprar uma câmera de VHS. Qualquer coisa eu explico, se vocês não entenderem. Tanto o cassete quanto o VHS, aliás, eu perguntei hoje pelo Josias, nós filmamos todas essas sessões abertas em VHS. E o a Gladys Carioca está escondida ali, mas agora eu levantar a mão, são duas câmeras. Então, eu gostaria de ver isso. Quero lembrar que eu aprendi com o pessoal de preservação da memória, que é a mídia mais segura. É a fita VHS, eu queria falar magnética, né? É a fita VHS e a cassete. Ela pode ter mofo, ter tudo. Agora, você pode eventualmente perder um pedaço, recuperar, colar, emendar com fita durex. O CD-ROM arranhou um pedacinho, você perdeu. Lá na memória virtual, você quer lá, alguém quando fechou, caiu, você perdeu. Então, por favor, não joguem fora, vamos recuperar, vamos ver e tal. Entre eles, uma das coisas que nós temos aqui, em 1984, que veio
além de toda a turma aqui, o doutor Paulo Maris, que era o diretor nacional de saúde mental, o Marcos Toledo Ferraz, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Francisco Paula Neto, das SNEPs, e a Ana Pita. Nós criamos o Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria Brasileira, que era lá do lado de lá do CETAP. Isso aconteceu porque, eu vou contar um pequeno caso também. Eu um dia passei ali perto do bloco médico, no segundo andar, tinha um caminhão do lado da janela e umas tábuas assim, e o pessoal jogando fora livros, filmes e coisas, etc. Eu escrevi. Aí eu saí do hospital agora, faz 5 anos que eu tive muito mal, uma série de lembranças, já está dando 5 minutos? Série de lembranças, Aí eu resolvi olhar aqui, o que é isso? Aí é para jogar fora. Aí eu escrevi um negócio chamado O Lixão do Hospício. Aí eu descobri que tinha coisa, mas vamos jogar, posso pegar para mim? Aí peguei uma fita 16 milímetros, um estojo assim de latão, que era uma das raras documentações em 16 milímetros da criação do STOR, Serviço de Terapia Ocupacional e Reabilitação da Anísio da Silveira, em que aparece Adelina, Carlos Pertuis, aparece várias pessoas. Eu consegui pegar esse material, entreguei ao Arquivo Nacional, depois de anos consegui fazer uma cópia, tem uma cópia digitalizada, muito precária, mas está lá esse acervo, já foi usado no Futura, já foi usado na época, inclusive, ao Berliner, eu passei quando ele fazia o filme da Nise, e, inclusive, eu tenho uma página no YouTube, se alguém quiser ver. Descobri um rolinho de papel, um pergaminho, que eu abri, era o decreto número 82 do Pedro II, original, sendo jogado fora, decretando assinalar o falso dia da minha sagração com a criação de um estabelecimento de pública beneficência destinado aos alienados dessa corte. Falei que não ia falar ele, não vou falar todo. E, por bem, fundar um hospício com a minha denominação, Hospício de Pedro II. Original. Encontrei coisas fantásticas, né? E um livro original do Pinel, também conta esse caso aqui, que eu dei para a bibliotecária, e ela, de presente para mim, mandou encadernar o livro. Cortou o livro todo, tirou a capa original e botou. Mas, bem, fundamos o Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria Brasileira, que foi o embrião do Centro de Documentação do Ministério da Saúde. Convidei a Márcia Hollenberg e contratei a Jussara Valadares, que era ex-estagiária da Célia Freire Costa, né? E montamos aqui, inauguramos com toda a pompa, filmamos, eu gostaria de ter isso. Pois, infelizmente, não chegou ao governo Bolsonaro nem Temer. Tiraram o Centro de Documentação, mandaram de novo jogar no terceiro andar do IPAB, no local sem janelas, sem vidro na janela, tiraram toda a documentação, todo o equipamento, estava tudo filmado que tinha ali. Foi quando eu comecei a tentar fazer o Centro de Documentação da Memória da Psiquiatria, que nós botamos o nome de Luiz Cerqueira, isso em 84. Cerqueirinha tinha vindo aqui e faleceu. Logo depois publicou o Problemas Brasileiros de Psiquiatria Social. E esse Centro de Documentação, a ideia é que ele fosse na Praia Vermelha, na casa de Juliano, ali no Hospício de Pedro II, do lado tem um prédiozinho de 2 andares, onde Juliano Moreira morou de 1903, ele veio para o Rio de 1902, até 1930, quando foi diretor da Assistência Médico-Legal Alienados do Brasil, né? E nós queríamos fazer ali, tinha documentação, tinha coisa. Aconteceu que o irmão, um general, irmão de um presidente general bêbado, chegou lá um dia, invadiu a sala, arrombou a porta, tomou aquilo como sede da Unirio. Nós perdemos o espaço e a documentação, acabou indo lá para o centro de vacinação da Saúde dos Portos, ali na Praça 15, com o acordo de que não seria mais só da psiquiatria. Aí foi aí que eu me afastei, mas por isso, Tiago, também tem toda a questão da psiquiatria. Originalmente era um centro, me afastei, mudou o projeto, ia ser um centro cultural e tudo mais, mudou. Eu continuei com a minha sigla. Vou agora acabar quase.
Continuei na Fiocruz, criamos um projeto Memória da Psiquiatria Brasileira, produzimos muita coisa, um site, um CD-ROM, e agora o projeto da Memória da Reforma Psiquiátrica. Então, eu trouxe vários folders, nós temos aí muita documentação, muitos vídeos, estamos alimentando, muitos documentos históricos, coisas históricas, né? Aí aproveito também, trouxe, nós temos um site atual, o Fernando está aí, Freitas, que é o Med em Brasil, Loucura no Brasil, que é associado ao Med na América, feito pelo jornalista Robert Whittaker, um dos maiores sites que refletem sobre o processo de medicalização, uso de medicação em psiquiatria no mundo inteiro. E tem uma rede internacional de médicos, né, em espanhol, em finlandês, em japonês, em outras línguas, e nós estamos associados aqui no Brasil. E eu acabei não falando nada do que eu ia falar, como eu falei, né, mas eu queria só ver se eu tenho alguma outra questão. Sim, eu acho que a importância dessa experiência me marcou muito aqui no CPP2, né, de ter criado, nessa demissão em 78, eu fiz uma opção de vida. Entendeu? Eu não quis mais ser psicanalista, não quis fazer consultório privado, eu quis trabalhar no processo de desmontagem dessa máquina, me dediquei à formação, me dediquei à pesquisa, exclusivamente nesse sentido de desconstruir, né, desmontar esse processo, criar um outro objetivo também para a reforma psiquiátrica, essa ideia de que não é só o fechamento, o Marta também falou de hospícios ou abertura de CAPs, mas é toda as relações que se dá com a ideia do sofrimento do outro, da diversidade. Por esse motivo, saímos a trabalhar com a questão de cultura, tive a honrosa e feliz possibilidade de trabalhar com o ministro Gilberto Gil na questão da cultura e da loucura, né, e essa possibilidade de pensar que é transformação da forma como a sociedade pensa a loucura, pensa o outro, pensa o sofrimento, é no território, na sociedade que se demanda a exclusão, a internação, a rejeição do outro, as práticas, né, de discriminação e tudo mais. E não estou fazendo divulgação, propaganda do meu livro, embora esteja à venda aí pelo Paulão, a tentativa de criação da nossa cooperativa Bacanas Corações, que é do Paulão, mas eu, depois de uma internação que eu tive de muito tempo, 5 meses, quase meses e pouco, eu escrevi um livro que não é nem de memórias minha, nem de história. É de causos, contos, falseados, mexidos propositalmente, romanceados, etc. O Dudu, que está aí, Eduardo, né, me orientando do doutorado, vai falar amanhã. Aliás, o Med em Brasil, amanhã a Camila vai apresentar aqui, quem quiser conhecer mais, eu vou deixar o folder. Dudu falou que lembrava a ele uma analogia com Anthropological Blues, né, da antropologia famosa, ficou conhecido, é de um americano, mas ficou conhecido pelo Roberto da Mata, a ideia de antimanicomial blues, né? São as histórias não contadas nas pesquisas. O cheiro do hospício é um desses capítulos, o lixão do hospício, né? O baleiro da porta do cinema, que eu dedico a Gina, e outras tantas histórias, que tem muitas passagens marcadas aqui pelo CPP2, né? Então, mais uma vez, parabenizo aí pela iniciativa, me coloca à disposição para a gente tentar ver o máximo possível o que pode se recuperar desse material histórico, né? E como reconstruir nossos passos daqui por diante, porque serão muito difíceis, né? E nós vamos precisar, de alguma forma, ter uma organização, uma solidariedade, uma fraternidade entre nós. Mas é isso, muito obrigado e, bem, um sucesso para vocês na continuidade aqui do seminário.